Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui está ele, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos, o novo Geely EX2 na versão Pro, a versão de entrada do carro. Nesse vídeo eu vou te contar como ele tem bagunçado o mercado, ou se não tem bagunçado o mercado desde a sua chegada. Vou te contar também como as vendas subiram exponencialmente, mas ainda tem gente um pouco descontente com a entrega da Geely. Pois é, será que ele vai conseguir mesmo sacudir as vendas de BYD Dolphin Mini e de BYD Dolphin? Afinal, ele tem preço no meio do caminho entre os dois. E lá na China já é sim o veículo mais vendido entre 1,4 bilhão de pessoas. Aqui eu também vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe de luz, como é o consumo energético, qual é o alcance e se sim ou se não você pagaria entre 123 e 136 mil reais neste carro. Neste não, esse é o de 123 mil e vem com calotas. Você aceitaria isso de qualquer outra marca nacional com veículos a combustão? Eu acredito que não, mas vamos falar disso e também se eu teria ou não este aqui na minha garagem e se ele é ou não o melhor desta turma. Tudo isso depois da vinheta com ele, Liu Kang del Arco Hanju Chen Chen. Wachachá! Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo que você quer saber do novo Geely EX2 na versão Pro, caso você já tenha visto algum conteúdo sobre ele, tanto nesse canal quanto no Instagram, @janacletos, saiba, o melhor lugar para você comprar com as melhores condições de preço, o melhor atendimento, os melhores serviços estão com os meus amigos, claro, do Grupo Sinal, o maior e melhor grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Você tem um QR Code na tela e tem também link na descrição para saber, obviamente, de todas as opções que você tem com o Geely EX2 aqui. Além disso, também tem todos os endereços de todas as Geely Sinal aqui na descrição para você encontrar a mais perto de você. Tem na Zona Sul, tem aqui em Barueri, tem em Alphaville, enfim, tem num monte de lugar para você consultar, ver ao vivo, fazer um test drive e levar para casa o novo compacto elétrico que vem vendendo muito. E muito mesmo. E quer saber mais? Acesse aí no Instagram, @Grupo Sinal, para ficar por dentro de todas as novidades de Geely e de todas as outras marcas que o maior e melhor grupo de concessionárias de São Paulo tem para te oferecer. Pensou Geely? Também pensou Sinal. A chegada do Geely EX2 colocou em polvorosa todo aquele que vê um carro elétrico compacto como símbolo de grana, de eficiência, e ele se encaixava perfeitamente nisso, porque estava no meio do caminho de preço entre Dolphin Mini e BYD Dolphin, digamos, normal, com preços entre 119 mil e 135.100, mas o preço subiu, obviamente, porque da lei da oferta e da procura ninguém escapa. Mas mais do que isso, foram 12 mil pedidos do carro. E até agora eles entregaram 8.518, 2.442 em novembro e dezembro do ano passado e 6.076 neste ano de janeiro até maio. Maio não, né? Final de abril. Não temos os números de maio ainda. De toda forma, todo mundo imaginou que a BYD sofreria o impacto da chegada deste carro. Lê do engano. Só para você ter ideia, o BYD Dolphin, por exemplo, que pode ser o mais afetado com ele, com versões a partir de 149 mil reais, tem 50% a mais de vendas nos 4 primeiros meses do ano do que a média de vendas do ano passado. Passou de 1.268 para 1.893 carros. BYD Dolphin Mini, 100% de aumento na média de vendas mensais. Passou de 2.708 carros para 5.414 carros em média vendidos por mês nos 4 primeiros meses desse ano, em comparação com os meses do ano passado. O que isso quer dizer? Alguém está perdendo terreno para o Geely EX2, ainda mais no mês de abril, em que ele emplacou nada mais nada menos do que 3.078 unidades, um recorde absoluto para toda a Geely. O que me leva a dizer para você que, na verdade, os chineses chegam e uns puxam os outros. Mais uma opção de carro elétrico compacto, mais gente olhando o carro elétrico compacto, comparando com os concorrentes dele, e às vezes levando o concorrente porque não tem esses dois para entregar. Pois é, eu vi muitos relatos sobre isso,
porque as pessoas estavam atrás do carro e souberam que teriam que esperar 90, 100, 120 dias, como alguns compradores esperaram. Isso não é legal. Ele poderia ter emplacado muito mais se a Geely tivesse a consciência de que ele venderia o tanto que ele vendeu. Foram surpreendidos. Aconteceu com o Thera, aconteceu até com o Tiguan. Sim, não viramos a Venezuela. Agora, vamos ali na frente que eu vou te contar algumas diferenças desta versão Pro para a versão Max. Vem! Disponível nas cores cinza, verde pistache, verde não, prata e branco, o Geely EX2 não muda nada com relação à versão Max aqui nessa versão Pro, quando você olha aqui de frente. Os faróis são de LED iguais, a frente e as entradas de ar são iguais e tem até o espaço para o radarzinho do ACC ali na frente. Contudo, porém, entretanto, esse carro não conta com nenhuma das assistências à condução, nem distância do carro à frente, nem controle e frenagem de emergência e alerta de frenagem de emergência, nem manutenção em faixa, nem ponto cego, nem nada. Mas batendo o olho assim de frente, você não vai descobrir isso se você não olhar as calotas, sim, as calotas ali do lado. Em comparação com o Dolphin Mini, ele tem 8,5 centímetros a mais de largura, 1,71,5 para o Dolphin Mini, 1,80 para esse carro, e também 3 centímetros a mais do que o Dolphin, digamos, normal, o Dolphin meio médio, que tem 1,77 m. Vamos falar um pouquinho também desta plataforma e arquitetura, vem cá. Antes de explicar sobre essa plataforma GEA, precisamos falar sobre tamanho. Esse carro tem 4,14 m de comprimento e é 2 centímetros mais comprido do que um BYD Dolphin. O entre-eixos é de 2,65, enquanto no BYD é de 2,70. Ali o aproveitamento de espaço é um pouquinho melhor. Só que ele, nessa versão, por exemplo, é nada mais, nada menos do que R$26 mil mais barato. Pois é, para chegar num preço próximo desse, a BYD tem o Dolphin Mini, que tem 2,50 de entre-eixos e 3,78 de comprimento. Ou seja, pelas medidas, eles não são comparáveis. O Geely EX2 consegue ser maior do que um Dolphin e ter preço próximo do Dolphin Mini, que parte de R$ 119.990, à exceção das versões mais baratas para CNPJ, PCD e taxistas, que tem uma bateria menor também. Isso acontece por quê? Porque essa plataforma, a Global Intelligent New Energy Platform, GEA, quer dizer, a sigla não conversa com o nome dela, é muito simples. Depois de dezenas de anos de estudo, a Geely, sediada na belíssima Hangzhou, lá no Chekiang, província de Chekiang, eles conseguiram fazer algo muito simples, com menos peças e no custo final ficou mais barato de se fazer. Como eu já te disse, a BYD sofre com esse carro, inclusive lá na China. Ele passou Dolphin e Dolphin Mini nas vendas entre os compactos e no ano passado terminou como o veículo mais vendido de toda a China entre os elétricos. Bom, aqui também temos 16 centímetros de altura do solo e o interessante disso é que é 4 centímetros a mais do que um BYD Dolphin e 5 centímetros a mais do que um BYD Dolphin Mini. Ainda assim, tive probleminhas em algumas lombadas com umas pancadas no assoalho. Vou te mostrar enquanto estiver dirigindo. E tem uma outra coisa aqui que é muito interessante. Não vou falar dessas rodas de aro 15 com calotas, né? Isso não é nada interessante. Na versão Max você tem rodas de aro 16 com pneus 205/60. Aqui você tem rodas de aro 15 com pneus 205/65. Deixa mais confortável? Deixa. É bom de andar? Não, um aro 16 é melhor. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante. Por esse carro ser tração traseira, as rodas dianteiras, vamos dizer assim, ficam mais livres. Ainda que a direção seja bem sobreassistida, você tem um ângulo de viragem de esterço 4 graus maior do que do BYD Dolphin, por exemplo, que já é um ângulo de esterço muito bom de 36 graus. Aqui são 40 graus. Ele vira bem e ainda que os ângulos o diâmetro de giro sejam muito parecidos entre ele e o Dolphin, não estou falando do Dolphin Mini, porque o carro é menor e tem um diâmetro de giro menor, ele me parece mais agradável para quando você vai manobrar. E isso na cidade você faz o tempo todo, né? Apesar que quem gasta 123 mil num carro para no estacionamento? Conta aí para mim.
Vamos dar uma olhadinha lá na traseira, que eu acho que é até mais agradável que essa frente aqui. A Geely, que sempre foi conhecida e reconhecida antes desta nova era como uma copiadora de veículos, especialmente os Mercedes-Benz, porque o senhor Li Shufu é completamente fã e fanático pela marca, tanto que comprou 9,8% do grupo Daimler, agora consegue fazer coisas mais autorais. Essas lanterninhas aqui, ainda que me lembrem carros da Smart, os novos carros da Smart, mas aí eu me lembro que a Smart também pertence ao grupo Geely. Então, na verdade, é a Smart que copia os carros da Geely, né? Pois é. Conseguiram dar uma identidade muito diferente para um carro que é um compacto citadino e urbano. Ele tem um jeitinho de SUV aqui na traseira, e esses detalhes das formas, o arredondamento aqui em cima, esse aerofólio não muito longo, também causam uma impressão de um pouco mais de refinamento e cuidado com o design. Aqui temos tudo de LED, inclusive essa assinatura que parece aquele plasma que a gente vê nos BMW. Aqui só um reflexivo de reflexão. E aqui é aquela lanterna de neblina, que quando tá acesa e não tem neblina, me deixa mais louco do que o garotinho na ambulância. Bom, aqui temos brake light nesta parte do vidro, não aqui em cima, e não temos limpador traseiro, o que para mim é uma falha. Tem que ter limpador traseiro. Todo carro tem que ter limpador traseiro quando se trata de um hatchback. No sedã vá lá, no coupé às vezes, mas um hatch tem que ter. Isso atrapalha bastante na hora de dirigir, né? Bastante mesmo. O que ajuda e pode ter convencido muita gente de comprar este carro tá aqui. Essa versão aqui que nos mandaram, ela passou por alguns probleminhas e ele não tá com a cordinha aqui no tampão, mas tudo bem. Nossa malinha de jornalista Xi Jinping tá aqui. Deixa eu colocar aqui para dentro. E temos nada mais, nada menos do que 375 litros. Isso aqui é um porta-malas, enquanto nos BYD, no Dolphin, por exemplo, você tem 250 litros. E no Dolphin Mini, se eu não me engano, 210, o que não é um porta-malas, é um porta-joias, né? E eu acho que isso vai pegar muito na veia daqueles que tratam o veículo com a máxima eficiência que ele deve ter. Tratam não, né? Que requerem um veículo com a máxima eficiência que ele pode ter, porque se você for um motorista de aplicativo, um taxista, o porta-malas é de fundamental importância, porque as corridas mais legais são aquelas que você faz de muito longe para um aeroporto dentro da cidade. E quando você tem um Dolphin Mini, as malas das pessoas têm que ir na cabeça delas, ou dividindo o espaço ali no banco traseiro, ou você coloca as malas no banco da frente, enfim, todo mundo vai se virar, mas no porta-malas não cabe muita coisa não. E no caso do Geely, são 375 litros, é um porta-malas muito próximo do que você tem, por exemplo, no Volkswagen Terra. Porta-malas de Terra, um carro elétrico mais barato que o Terra, automático. Bom, tirando aqui, deixa eu tirar aqui. Ai, cadê? Não dá para tirar? Eita, não sai essa parte. Ou seja, ai, não tem step. Temos aqui um estojinho com o kit de reparo. Você vai ter que comprar um step no Mercado Livre. Como que eu vou indicar para alguém que passa o dia inteiro na rua um carro sem step? Fala para mim. Como eu vou indicar para sua família? Enfim, esse papo já tá de manhã. Vamos lá falar agora de... Vamos aqui, né? Falar agora de carregamento e tamanho de bateria. Chega mais. Vamos lá, que aqui também tem vantagem para a Geely. Pois é. Aqui a gente tem um carro com baterias de 39,4 kW, mais ou menos as baterias que você vai ter num Dolphin Mini. E menores, obviamente, do que tem no Dolphin GS. Não estou nem falando do Special Edition, que em breve a gente vai ter aqui no canal também. Mas, voltando à carga, no BYD Dolphin GS tem 45 kW, aqui tem 39,4 e no Dolphin Mini 39. E tem versões de 30 kW também. Assim como tem também versões do Geely X2 com 30 kW, mas não veio para o Brasil, porque ali você teria uma autonomia próxima dos 250 km, 240 km pelo Imetro, fazendo a proporção pelo ciclo da CLTC, e aqui a gente tem 289 km, que é 2 km
a menos do que num BYD Dolphin GS, ou seja, é uma autonomia muito parecida, embora o consumo de energia aqui seja menor do que no Dolphin GS, talvez porque esse carro também é um pouquinho mais leve e, segundo as minhas contas, ele fez um consumo de 8,9 kW, rodou 8,9 km por kW e chegaria aí nos 347 km de alcance com uma carga. Outra vantagem está na recarga. Aqui temos recarga lenta de 6,6, igual em todos os BYD, e de 70 kW no carregador DC, na corrente direta, na corrente contínua, enquanto no Dolphin Mini é de 40 kW essa capacidade e no BYD Dolphin é de 60 kW essa capacidade. Ou seja, ele carrega mais rápido do que seus concorrentes, é menos tempo para você ficar esperando esse carregamento acontecer enquanto toma o seu cafezinho. Especialmente quando você encontra um carregador rápido na estrada e quer seguir viagem, né? Você vai fazer aqui de 30% a 80% em aproximadamente 18 minutos, o que é bastante bom. Agora vamos falar com os fanáticos por técnica. Pois é, meu caro amigo Technic Spec. Eu no vídeo do Dolphin Mini disse que os freios traseiros do Geely X2 eram de tambor nesta versão. E eu errei contumazmente. Temos freio a disco ventilado na dianteira e freio a disco sólido na traseira. Perdoe a nossa falha. Não foi a primeira e nem será a última, mas também não pode dizer que aqui a coerência é o erro, né? Bom, suspensão independente, tanto na frente com um McPherson e na traseira com multibraços. Isso é bem legal, tração traseira com suspensão multilink no eixo traseiro. Bom demais. Aqui temos o Geely Genuine Accessory, que nada mais é do que aquele cabo para carregamento na sua casa que eu faço prontamente sempre e coloco lá na tomada do portão automático. Eu não pus o wallbox em casa ainda porque, sei lá, eu não quero ter trabalho. Não quero. Eu não quero convencer ninguém a ter um carro elétrico nem híbrido lá em casa. Que na hora que você coloca o cabo, logo vem o interruptor, né? A hora que você faz a estrada, logo coloca um posto de combustível. Enfim, aqui temos mais 70 litros. Deixa eu tirar essas folhas, que coisa feia, né? Aí, melhor deixar. Temos nada mais nada menos do que 70 litros nesse que eles chamaram de fronta-malas, o front trunk. O que aumenta a capacidade ainda mais para você que precisa carregar malas, bagagens, mochilas, enfim, várias coisas e não quer usar o habitáculo, porque em alguns casos também não pode, né? É bem maior do que nos BYD. A capacidade de carga e de malas que você pode colocar. E também a potência, porque aqui são 116 cavalos contra 75 de Dolphin Mini e 95 de Dolphin GS. Repetindo, a versão Special Edition tem mais de 170 cavalos e custa 159.990. Mas, a meu ver, fica muito longe dos 136 aqui, né? Bem longe, aliás. Aqui deste lado você vai ter o lugar para colocar tanto líquido de arrefecimento para as baterias quanto o limpador de para-brisa. E aqui você tem a bateria de chumbo ácido, a bateria ácida. Ai, caramba. Isso, para você, caso precise fazer a troca ou uma carga. Bom, difícil, hein, velho? Os chineses acho que eles não batem. Isso, fechou. No jeitinho, né, João? Não precisa bater. Aqui, como você bem vê, não tem manta acústica porque não precisa, nem térmica. E me lembrou até a maneira com que a Porsche faz os seus capôs por dentro. Sinceramente, que quality, hein? Muito bem feito. E sim, temos dois amortecedorzinhos, ou melhor, as molas a gás no capô. Bom, também não daria para você colocar uma bagagem aqui se tivesse uma varetinha, né? Tinha que ter a mola a gás. Em torque aqui são 16,4 kgfm contra 18,3 do Dolphin e 13,8 do Dolphin Mini. Só que aqui, apesar de ter menos torque do que no Dolphin GS, ele é mais leve, né? Pesa 1.306 kg contra 1.409 do Dolphin e 1.239 do Dolphin Mini. Em 0 a 100
massacrou. Fez em 10,3. Se não estiver enganado, o nosso último teste com o Dolphin GS, ele fez 0 a 100 em 11 segundos. É mais rápido e tem um consumo energético melhor. Ou seja, me parece que é uma opção melhor. Mas será que isso é verdade? Vamos descobrir lá dentro, com a minha explanação sobre espaço, sobre esses 2,65 de entre-eixos, que é o entre-eixos do Volkswagen T-Cross, são suficientes para abrigar um animal de grande porte. E vamos também compará-lo com o Dolphin Mini na questão de equipamentos, acessórios, entre outras coisas. Chega mais, meu querido. E querida, claro. Portinha, vamos ver fechando aqui, ó. Ó. What a quality. Ó. Deixa eu ver se tá ligado isso aqui. Tá ligado. Muito bem feitinho, hein? Ainda que tenhamos aqui o... Opa! Plasticão do pagode. E temos aqui um preto brilhante, uns detalhezinhos. Não me incomoda, nem esses negocinho como se tivesse sido picado por uma tesoura. Aqui temos um couro. Aqui temos um cinza prata, né? Esse carro não tem aqueles 6 alto-falantes da versão Max. E tem banco de couro, tá? Fico louco quando eu vejo o carro com banco de tecido ainda hoje. Aqui, ó, um carro básico, um banco revestido com couro. Mas nenhuma dessas coisas pega mais a mim do que o espaço. E aqui, ainda que a gente tenha um assoalho alto, e meu joelho fique bem dobrado, não é assim tão incômodo. Mas, na verdade, eu vou saber disso quando eu pegar um Uber e ficar 40 minutos aqui no banco de trás. Como aconteceu quando eu peguei um Corolla esses dias. E Deus me livre, cheguei quadrado no aeroporto de Congonhas. Bom, muita gente falou desse carro sobre garantia. Vou explicar algumas coisinhas pra você. E teve, sei lá, parecia até uns bots, uns robôs. Todos falando a mesma frase sobre o mesmo assunto, garantia. No caso da Geely, do veículo total são 6 anos ou 150 mil quilômetros. Para a bateria, 8 anos ou 150 mil quilômetros. Essa polêmica surgiu muito porque a BYD nos carros da linha até 26, 26 e 25, 26, eles tinham a garantia de 6 anos para o carro, 8 anos para a bateria de tração, sem limite de quilometragem, e isso mudou, já vou contar para você. Componentes de suspensão eletrônicos, 3 anos ou 60 mil quilômetros no caso desse carro. Itens de desgaste, pneus, pastilhas, freio, filtro, bateria, 12 volts, tem garantia de 3 meses ou 5 mil quilômetros. E uso comercial ou aplicativo, a garantia foi atualizada passando de 8 anos... Não é esse. As revisões são obrigatórias a cada 12 meses ou 20 mil quilômetros, beleza. Bom, e aqui tem uma questão da BYD. Isso aqui eu peguei lá na Auto Sport, minha amiga Vitória Dremer, que fez essa matéria no dia 8 de maio. Estou gravando no dia 9. Dei sorte. Pela apuração, a nova garantia da BYD para veículos 2026/2027 não é mais sem limite de quilometragem. Os anteriores continuam tudo igual. A partir de agora não, porque segundo a BYD foi até uma medida mundial que a marca tomou para a garantia. Agora são 6 anos ou 200 mil quilômetros para quem usa o carro particularmente, antes era 6 anos sem limite, e para quem tem uso comercial melhorou muito, porque passou para 6 anos ou 100 mil quilômetros, antes era 2 anos ou 100 mil quilômetros. Para a bateria, 8 anos ou 200 mil quilômetros, era 8 anos sem limite de quilometragem, e passou agora para 26, 27, e para uso comercial, 8 anos ou 200 mil quilômetros, isso piorou bem, porque era 8 anos ou 500 mil quilômetros. Isso foi um ajuste que eles fizeram mundialmente. Aqui a Vitória Dremer ainda mandou que a BYD adicionou o limite de quilometragem no uso particular da cobertura do chassi, que agora também tem cota de 200 mil quilômetros ou 6 anos. De 200 mil quilômetros. Os 6 anos seguem iguais. Para finalizar, garantia das luzes externas e da central multimídia agora vale até os primeiros 60 mil quilômetros rodados. Bom, vamos mostrar esse carro aqui. Já falamos esse negócio da garantia, pegou, viu? De falar que muita gente falou, mas muito robô falou também. Igual da correia dentada do Onix do Tracker. Muito robô participando
Parece que é uma orquestração, mas vamos lá. Eu ainda gosto de falar com gente real. Saidinha de ar para você, aqui atrás, muito embaixo, né? Muito baixa essa saidinha de ar, mas tá valendo, importante é ter. E uma tomadinha USB-A, não é USB-C. Deveria ser. Vou mostrar aqui da porta, como eu te disse, como você gosta de ver no buraco da bala. Aqui, ó, plasticão, black piano, esse pratinho aqui e couro nesta parte. E esses detalhezinhos aqui, como se tivesse sido gasto o plástico. Temos os bancos aqui, ó. Gostei do couro que eles colocaram. Um couro que você vê em carro médio, cara. Você tá vendo num compacto. E nem é o melhor que eles têm. Na versão Max, você tem um couro ainda melhor. Não tem apoio de braço também. Bom, temos que falar das diferenças entre as versões. Deixa eu pegar aqui pra você, pra gente não cometer nenhum errinho. Olha eu sem óculos. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Onde é que está aqui? Aqui. Aqui. Temos. Nessa versão, tem o sistema de energia V2L, ou seja, botou uma tomadinha ali, dá para conectar em outro eletrodoméstico, por exemplo, e ele funcionar. Fios elétricos com função One Touch e não vem até o fim também. Me incomoda um pouco isso, mas não tem jeito, as portas são pequenas. O que esse carro, vou falar do que esse carro não tem com relação à versão Max. Ele não tem carregador de celular por indução, não tem o sistema de som com 6 alto-falantes, como eu te disse, não tem câmera 540, que na verdade é aquela 360 com deixa o carro transparente, né? Não tem alerta de mudança de faixa, nem farol alto com controle inteligente, nem o Adaptive Cruise Control, o piloto automático adaptativo, nem frenagem automática de emergência, nem acionamento remoto via aplicativo. Também não tem luz de LED lá no espelhinho ali do parasol. Ele não tem o porta-luvas em formato gaveta de 10 litros, nem ajuste elétrico do motorista, nem o Ambient Light com 256 cores. E também você não consegue fazer pela multimídia, acho que é isso, não tá nessa lista aqui, o agendamento do carregamento, não tem essa tecnologia aqui. Mas como você pode ver, eu tô tão confortável quanto um ayatolá sendo atacado pelos Estados Unidos, sabendo que em breve eles correrão. Gosto de interiores mais escuros? Gosto. Deveria ter aqui? Acho que sim. Mas quem sou eu na fila do Candia, né, querido? Vamos lá na frente. Opa! Esqueci de te falar que o retrovisorzinho é pintado de preto, mas o teto não. Mas a antena Shark também é. Vem aqui. Pronto. Volante de 2 raios. Como muita gente detesta. O que aconteceu aqui? Você caiu, filha? Você caiu, né? Fica aqui, geringonça. Muita gente não gosta desse volante de 2 raios. Mas vou te falar, o tamanho muito bom, hein? Tamanho bem interessante e o acabamento também. Gosto dessa base achatada aqui. Tudo bem, podia ter 3 raios, tá bom. Mas só pra você não ficar falando que ele não sabe o que diz. Muita gente, né, fala que quem tá fazendo conteúdo grátis aqui não sabe nada. Talvez se pagasse, desse mais valor. Será que é essa a máxima? Bom, não temos revestimento. Aqui também não. Eu acho que tinha um revestimento melhor, né, no Pro. No Pro não, no Max, do que aqui no Pro. Bom, posição. Eu achei esse carro, ainda que ele é mais largo que os BYD, eu me sinto mais apertado aqui. Não sei se é porque esse cockpit não é muito alto. O Dolphin Mini é um pouquinho mais alto. E minha perna pega aqui, eu fico meio encaixado aqui. Mas não é um encaixado legal, que é um encaixado, o banco meio alto, podia ser também mais baixo. E sem regulagem de distância do volante. Isso me pegou, velho. Pra mim a posição de dirigir não é das mais legais. Também não temos retrovisor eletrocrômico. Aqui, ó, a luzinha que falaram que não é de LED, mas é não, é aqui, seu burro. Aqui não temos luzinha. E na versão Max temos. Nem aqui também
para o seu cônjuge. Um abraço pro amigo Sérgio Moro. E aqui o mesmo padrão de acabamento que a gente viu na porta ali de trás. Uma outra coisa que me incomodou foi que painel de instrumentos, aqui você não consegue ver o consumo, nada. Quando você começa a andar, deixa eu ver se colocando o cinto vai melhorar aqui, vai mostrar. A gente não tem nenhuma função no volante. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Vou botar aqui para não ficar atrapalhando o seu som. Ó, eu não consigo mudar isso aqui. Ele me dá uma quilometragem que eu não sei quando ele começou a medir, um tempo que eu não sei quando ele começou a medir, e uma velocidade média que eu não sei quando ele começou a medir. E eu não tenho nenhuma função no volante para trocar isso, para monitorar isso. Aqui são as funções do rádio. Passa para frente, aumenta e diminui o volume. Belo acabamento, né? Gosto muito de que tem as hastes para acender, desligar o farol, acender a luz de neblina ali atrás, só com o farol aceso. E aqui tá o limpador. Eles deixaram esse carro como viemos ao mundo. Aqui temos só esses botões. Câmbio neivinha do céu. Aqui o ar-condicionado, ligar e desligar. Aqui o park e aqui o pisca-alerta. 2 porta-copos barra-latas com borracha. Tem marca que ainda não aprendeu que tem que pôr isso aqui com borracha. E aqui também para você guardar o seu isqueiro. Quer dizer, ou qualquer outra coisa que você tem aí. Aqui temos um porta-objetos relativamente profundo. E aqui temos... eu não sei o que eles tentaram fazer aqui. Parece chegada de a passagem de uma estrela cadente. Aqui, atravessando um quadrado. Enfim. Não entendi esse acabamento. Tela de 14, igual nos dois carros. Configurações do veículo. Controles. Fechar as janelas automaticamente ao trancar o veículo. Diminuir a velocidade do limpador dianteiro ao estacionar. Desligar o veículo, modo estacionamento. Condução. Então é isso. Para desligar o veículo é aqui. Quando você trava o carro, que você fechou o carro, travou pela chave, ele já vai desligar o veículo. Condução. Eco, Comfort ou Sport, regeneração de energia, pedal de freio, Comfort ou Sport, estacionamento confortável, Hill Descent Control, ESC, Electronic Stability Control e Auto Hold, aqui você escolhe. Iluminação, altura do farol, aqui você consegue mexer, iluminar o interior do veículo, abrir a porta, e faróis cortesia, ou seja, depois que você saiu do carro, quanto tempo eles vão ficar acesos. ADAS, assistente pré-colisão, só. E assim, sensor, tá? Pi, 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 pi. Só, sensor de estacionamento. Tela, automático, claro, escuro. Deixando claro aqui para você também ver como que é. Painel de instrumento, brilho da luz de fundo, brilho do multimídia, no máximo. Idioma português, fuso horário Brasil Leste. Alcance restante, padrão ou dinâmico. O que muda? Tá aqui no padrão, ó, 200 km. Ele tá usando uma média geral. No dinâmico, ele tá usando só, acho que os últimos 50 km. Ou seja, os últimos 50 km, como a gente subiu serra e tal, deu uma aceleradinha na estrada, ele muda para uma quilometragem menor com este tanto de bateria que temos aqui. Né? Som, conexão, meu carro. Flyme Auto é o sistema operacional deste carro. Aqui ele já dá quantos quilômetros, estatísticas de uso. Aqui você vê como que foi desde que começou, todos os últimos quilômetros. Aí você redefine as trips por aqui, mas no painel de instrumentos não tem. Últimos 100 quilômetros, últimos 50, últimos 100. E tá dando um consumo médio de 12,3 kW para cada 100 quilômetros. Ou seja, nessa marcação aqui dos últimos 100, eu rodei praticamente 400 km com ele, entre testes e para lá e para cá. Os últimos 100, considerando que a bateria tem 39, seria mais ou menos 320 km de alcance. Mas pelas minhas medições de consumo, daria 347 na vida real. 289 pelo Imetro, que tem o seu programa de trabalho feito todo em subida.
Modo repouso. Aí, passa uma pausa. Os chineses dormem no carro, né? Eles gostam de ficar dentro do carro, por isso tem essas telas gigantes. Temas, papéis de parede, que bichinhos, que bonitinho. A maritaca, isso aqui é um inferno, hein? Chinchila, um poodle e a medusa do mar. Água viva, isso dói, rapaz. Tomei uma em Santa Catarina uma vez no peito. Haja vinagre. Aqui. Olha que lindo, velho. E que definição dessa tela, hein? Puta merda. Oi, desculpa o palavrão. Tô dentro da sua casa, tô falando besteira, né? Aqui um templo chinês. Muito bonito, resolução fera. Resolução legal demais. Vou mostrar aqui outros. Esse de cores, então, é palhaçada, velho. Olha. Olha. Olha isso. Olha. Olha. Olha isso. Olha. Ó. Olha. Que é isso, velho? Ó. Ó. Isso aqui é muito louco, muito lindo mesmo. É a melhor resolução de tela para esses carros compactos. A Geely realmente arrebentou aqui. Aqui algumas construções, né? E aqui também, quer ver um outro que é bem legal, essas paisagens aqui, ó. Isso é louco, mano. É lindo. Lindo. Ó, Joaninha. O Joaninha traz sorte. As montanhas, Himalaia. Da hora demais. Muito bom, muito legal mesmo. Vamos deixar aqui nessas históricas aqui. Pronto. Que bonito. Bom, já mostramos o multimídia. Tem alguns atalhos aqui. Os efeitos sonoros para o sistema de som, ainda que não tenha o melhor som disponível. Aqui o desligar o veículo. E aqui você também abre o fronta-malas. Bom, basicamente é isso. Ou seja, quiser ver as estatísticas de uso, sempre por aqui pela central multimídia, nunca por aqui. Aqui só depois que você... Acho que quando começa o dia, eu não entendi. Não tem carregador de celular por indução, deveria ter. E tem esse revestimento emborrachadinho aqui. Como eu disse, não tem aquele porta-luvas de gaveta. Opa, o que foi? O que é isso? Que você deu a tremedeira aí, filha? Isso, volta. Isso. Aqui, porta-luvas sem iluminação. E aqui tem espaço sim, uma garrafinha de 1,5 litro da minha Aqua. O banco também me agradou. Detalhezinho com essa parte aqui. E muito bem feito. Gastaram dinheiro com esses bancos. Gastam dinheiro com esses bancos. O carro tem 6 airbags, cortina, laterais e frontais. E também é nota máxima lá no Asian NCAP. No teste de colisão. É isso. Vamos dirigir? Claro que vamos. Vem comigo. Bom, vamos lá. Vamos guardar a nossa geringonça aqui. Oh, aqui não tem revestimento de borracha. Vamos ver quanto isso vai gerar de barulho. Deixa eu ver aqui o nosso mic. Já está sem o isolamento de ruído. Vamos lá. Drive. Bora. Essa primeira aceleraçãozinha de 0 a 50 é uma delícia nesse carro, mesmo nesta versão Comfort. Vamos passar na lombada aqui. Eu vou passar mais devagar porque eu já tive um susto na chegada aqui. Não pegou embaixo. Mas tem lombada que pega embaixo um pouquinho, mesmo com 16 centímetros de altura do solo. E o BYD Dolphin Mini, que tem 12 centímetros, eu não senti isso. Eu falei, quando falei com os fanáticos por técnica, sobre a suspensão independente atrás, que é algo que você não vai encontrar no BYD Dolphin GS, nem no BYD Dolphin Mini. Só nos outros Dolphin você vai ter a suspensão independente atrás. Agora do Special Edition eu não lembro. Bom, o Drive One Pedal funciona bacana. Aqui eu estou no regeneração média e ele mantém um freio motor bacana aqui também. Se você for pegar uma descida de serra, alguma coisa do tipo, deixa eu cortar aqui por dentro. Se você for pegar uma descida de serra, alguma coisa do tipo, você vai ver que, de fato, ele vai te ajudar bastante e vai regenerar bastante também sua bateria. Na verdade, eu fiz até um trechinho ali
perto da Anchieta até Cubatão, e vi que a autonomia praticamente não mudou, o alcance praticamente não mudou. Em terrenos como esse aqui, com algumas ranhuras no asfalto e alguns buracos, alguns remendos também, não tem assim tanto problema. Eu acho até que ele podia balançar um pouco menos. Muito porque, no caso do concorrente dele, o BYD Dolphin Mini, eles também fizeram uma, entre aspas, tropicalização na suspensão, que deixou o carro muito bom, muito adequado ao que a gente normalmente se acostumou a gostar de suspensão em carros, justamente porque a gente tem um monte de jabuticabas na cidade, no país, né? Tô falando aqui de São Paulo, mas eu sei que around the country, em todo o país, tem excrescências no asfalto, ou para evitar velocidade, ou para, sei lá, só gastar um pouco de dinheiro do contribuinte em coisas que ele não pediu. A direção eu achei um pouco sobreassistida. Não é assim tão rápida, ainda que o ângulo de viragem seja melhor do que em outros carros elétricos, em virtude, como eu te disse, dessa conjunção de fatores de bateria, de motor elétrico atrás e tração atrás, e suspensão independente atrás, suspensão independente na frente. Eu, numas situações um pouco mais extremas, eu esperava um pouco mais de agilidade do conjunto. Achei a suspensão um tanto quanto macia demais para o tamanho do carro. E aí, quando você está andando um pouquinho mais rápido, você acaba sentindo que ele não é tão dinâmico assim quanto sugere quando você lê a construção do carro, né? Mais de rigidez, de apoio, de aguentar mesmo, né? Os buracos, ele é muito bom, muito agradável mesmo. Não é tão bom quanto o Dolphin Mini, mas é tão bom quanto um Dolphin GS. E eu acho que eles fizeram o carro mesmo para atacar nessas duas frentes com um carro só. Ele consegue agradar. Quem tem um Dolphin GS vai achar coisas interessantes nesse carro. Quem tem um Dolphin Mini vai achar coisas interessantes nesse carro, à frente do que ocasionalmente possa gostar no carro que tem. Apesar que tem pessoas que são torcedoras das marcas dos carros que compram, né? Isso também me intriga um pouco. A pessoa manda as favas, o custo-benefício, e esse carro aqui tem um custo-benefício muito interessante em virtude de, sei lá, as cores internas. Esse carro me agrada também pelas cores internas, porque não teve nada espalhafatoso, né? É a coisa mais sóbria. Eu acho que agrada mais gente os interiores mais sóbrios, mais monocromáticos. Mas tem gente que gosta dessa diferenciação de cores. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você que manda. Vou falar o quê? Visibilidade bem boa, retrovisores de tamanho bom também para o carro. Gosto desse vidrão na frente. O carro parece maior quando você olha de fora do que aqui por dentro, justamente por essa sensação de cockpit que a gente está vendo aqui. Dá até uma sensação de certa fragilidade, embora não tenha. Olha a qualidade de construção disso aqui. Vai lá no vídeo do Yaris Cross e vê o que acontece com o console central e com a multimídia. Aqui, ó, tudo firme, tudo bem montado, tudo feito com esmero. Parece até que não é dessa categoria. E se você não se ligar só nos frufrus de revestimento e tal, você vê até que os desenhos, a profundidade que o plástico faz, o ângulo que as peças foram desenhadas e produzidas, se você comparar com a retidão, aquela coisa quadrada que tem na maioria dos compactos básicos que a gente tem no Brasil, tudo bem que são mais baratos, mas enfim, realmente você só entra num carro de entrada básico nacional depois de passar o colchão na mão, porque realmente aqui a percepção de qualidade é mais exacerbada. Vou pegar um trechinho aqui mais asfalto liso, mas cara, o carro é aquela coisa, você anda num carro elétrico, você fala, pra que eu preciso mais do que isso na cidade? Vai precisar, claro, se você roda muito,
e não tem paciência para ficar ou procurando um carregador rápido, ou não quer esperar, sei lá, 5, 6 horas ele carregar num carregador lento. Mas fora isso, se você tiver carregador na sua casa, velho, isso aqui é outra vida. Excelente para ser um segundo carro. Excelente para quem faz trajetos de 40, 50 km por dia. E até mais prazeroso do que outros carros quando você começa a entender que na maioria do seu trajeto você não passa de 50 km por hora. Eu acho até muito mais interessante do que um SUV elétrico. Muito mais, eu acho que os SUVs podem ser híbridos. Para mim é mais amigável. Agora os compactos, sei lá, pode ser isso aqui, pode ser um Uber, pode ser um carro de serviço. Tração traseira, vamos lá? Ó, já deu uma parecida o pneu. Esses pneus, os Ling Long eu não acho pneus ruins. Mas no caso desse carro também, eu não sei, eles meio moles, né? Eu andei um pouquinho mais forte em alguns trechos aqui dessa estradinha que nos traz ao nosso QG. E tanto a suspensão balança muito nos momentos mais extremos, quanto o pneu dobra um pouco mais. Eu me senti muito seguro de atacar as curvas um pouco mais forte. Olha essa RS6, velho. Nossa, essa foi uma edição limitada. Meu, esse azul fosco. Nossa, e passou ali um Porsche. Aqui é complicado. Essa RS6 é mosca azul de olho vermelho. Meu, essa é muito louca. Tem vídeo dela no canal, só você pesquisar lá. E nós passamos, tá? Seta pra esquerda. Bye bye RS6. Aqui, ó. Você vê como a frente afunda um pouco. Não é um carro muito justo. Mas essa situação também, quem que vai andar igual um idiota, igual eu tô fazendo aqui? Você? Não, né? Não vai. Lembrando que a velocidade máxima final desse carro é 140 km por hora. No BYD Dolphin GS é 160 e no BYD Dolphin Mini é 130. Então ele também está no meio do caminho nessa situação. Bom, acho que estamos conversados. Carro agradável, gostei. Gostei. Não tem como eu dizer o contrário. Será que eu teria? Qual que eu teria? Achei meio simples também, achei. Deixa eu te mostrar só aqui a câmera de ré, que eu não mostrei aquela hora. Boa resolução também, mas poderia ser de tela cheia, né? E tem as linhas aqui também. Ó, quando tá acelerando o RS3 ali. Fim de semana. Fim de semana todos querem diversão. Vou fazer um retorninho aqui. Pegar esse trecho subindo também para te mostrar mais alguma coisa, mas basicamente é isso. A pergunta que não quer calar é: ó, tração traseira, irmão. Uma delicinha nessas horas. Mas, repetindo, suspensão poderia balançar menos. Podia ser um carro mais firme. Ó como tem barulho de pneu. Esse carro não é tão pesado assim. Não é. Gostei porque os controles de tração e estabilidade não ficam entrando o tempo todo e capando, mas deveria ter uma suspensão melhor para esse uso. 99,7% jamais farão isso que eu te demonstrei aqui. Boa capacidade de torque em subida, ó. Ah, João, mas e o GAC Ion UT? Eu vi o carro lá, ele é mais espaçoso do que esse, mais que os BYD também. Mas eu não consigo te dar um espere chegar, tal, porque meu contato com o carro foi mínimo. E eu não tenho a pretensão de me tornar um profeta. Nessa vida é mais fácil contar a história. E mais responsável também. Então quando o carro chegar, eu falo para você sobre ele. E também sobre preço, sobre custo-benefício, sobre o que esse carro pode agregar nessa briga. E é um dos carros peça-chave para a GAC no Brasil. Vamos voltar lá. Vou te falar mais ou menos o que eu considero de mais importante para mim. E se você quiser ter esse conselho para você,
como que esse carro pode ou não te agradar e se pode ou não te fazer feliz. Será? Será? Olha a Kombi elétrica, o ID Buzz. Quem alugou isso por 10 mil por mês? E ao mesmo tempo uma F250 Gears. Vamos voltar lá, vai. Ó, tração traseira. Bora. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, esta ventania ainda não virou tempestade, assim como o EX2 ainda não incomoda muito os números de vendas de BYD e são as duas únicas marcas que têm esses compactos. E também puxou para cima o Chevrolet Spark, que passou de 1.000 unidades vendidas em abril e se tornou o SUV elétrico mais vendido do Brasil. Parece que é mesmo uma ofensiva coletiva dos chineses para tomar espaço de outras marcas. Na comparação, eu gosto bastante do Chevrolet Spark. Andei no carro, gostei, mas o alcance me pegou um pouco. Achei que poderia ser um pouquinho melhor. Entre os hatches, vamos dizer assim, esse carro é melhor do que um BYD Dolphin Mini. Não pelo nível de equipamentos, nem pela maneira agradável como trata. Eu achei esse carro bem simplesinho ali por dentro. Mas os números não precisam de opinião. Esse carro anda mais, tem uma capacidade de alcance melhor, é maior por dentro, tem mais porta-malas e enfim, parece que vai ser mais agradável para você e vai te deixar mais feliz achando que gastou os seus 123 mil reais melhor do que se tivesse gasto 119.990. Mas, se você pensar nesse carro na versão topo de linha, acredito que o Dolphin GS seja melhor. É uma maneira que eu gosto mais, um carro com melhor dinâmica e uma direção mais afiada e um acabamento também deveras melhor. Ainda que esse carro tenha tração traseira, a suspensão não conversa com essa máxima de que tração traseira é mais prazerosa. Ele dá uma claudicada nas curvas, né? E sobre a garantia, a Geely tem até 150 mil quilômetros ou 8 anos de garantia ou 6 anos do carro completo, 8 anos da bateria. E na BYD, além de você ter uma rede de concessionárias maior para fazer as suas manutenções, ainda que carros elétricos não deem assim tanta manutenção, você chega até os 200 mil quilômetros ou 8 anos de garantia. Isso pode fazer diferença, especialmente para você que usa o carro para o trabalho. Para famílias que vão comprar com o CPF, como fazemos lá em casa, esse carro é melhor que o Dolphin Mini, mas não é melhor que o Dolphin GS. Se você comprar, certamente vai amar. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com. E se quiser comprar o Geely EX2, já sabe, todos os endereços aqui na descrição do vídeo. Tem link também, tem QR Code na tela para você fazer o melhor negócio em Geely, especialmente EX2. Em breve já a pronta entrega, quando eles acabarem de entregar os 12 mil carros que eles venderam na pré-venda. Faz mais isso não, gente. Quando for lançar outro, traz bastante carro. O pessoal ficou meio bravo. Bem bravo. Mas eu sei que vai melhorar. Lado a lado com a Renault, vocês vão se dar bem aqui no Brasil. Bom, vambora? Vambora. Eu fico louco com isso aqui. Calota não. Calota não. Calota não. Canal que chama Roda. Deu uma calota num carro de 123 mil. Fico louco. Tchau. Três, dois, um, valendo. 3, 2, 1, valendo.